Então, gente, inicialmente eu vou começar mostrando a apostila aí para vocês. Vou apresentar aqui. É a apostila do primeiro ano, porque nós estamos fazendo uma revisão. Então nós já estamos aqui na aula 2, né? Bom dia, quem está chegando aí. Então nós chegamos a ver alguma coisa no ano passado, antes da pandemia, né? Chegamos a falar sobre este assunto no início do ano, que foi o início do pensamento científico, né? Um minutinho só que eu vou pedir para minha filha parar de falar, que ela está falando muito alto. Um minutinho só. Eles são muito altos esse falando aí, eles. Não, não quero fechar não, eu vou voltei. Então, como nós vimos no início do ano passado, nossa matéria começa com Aristóteles. Vocês vão ver em filosofia que os principais filósofos vêm aí de Sócrates, né? Foi professor de Platão, e Platão foi professor de Aristóteles. E aí, na Grécia Antiga, né? A filosofia foi o berço das civilizações, das disciplinas. Eles, através da fala, né, da argumentação, eles procuravam discutir a realidade. E para Platão, para Sócrates inicialmente, depois Platão, a realidade era algo que era inatingível pelo ser humano, porque nossa percepção, nossos sentidos são falhos. A gente só tem uma interpretação da realidade, que não é a verdadeira, né? Para eles, nós poderíamos alcançar a verdade através de uma epifania, assim, porque a verdade só era antes dessa vida, né? Na concepção de Aristóteles. A verdade ela estava oculta para nós. A gente tinha algumas descrições da realidade, mas não tinha como compreendê-la. Aí isso é passado para Platão. Aí depois, Aristóteles, apesar de ser aluno de Platão, ele discordava em alguns pontos. Ele achava que nós podíamos sim, através da observação, chegar a alcançar o conhecimento das coisas. Foi o início do pensamento científico, que é quando ele tenta descrever o universo através da observação. Então ele fundamenta os 4 elementos, né, primordiais, como base de tudo que existe no universo. Hoje nós temos a tabela periódica, né? Nós sabemos quais são os elementos que formam a base de todas as substâncias que existem, mas naquela época eles não tinham conhecimento de laboratório, de química, né? O que eles podiam fazer é olhar o ambiente e tentar, a partir dali, extrair alguma coisa, alguma verdade dali.
Então hoje sabemos que a terra, o fogo, a água e o ar não são os elementos químicos que são os elementos que compõem as outras as substâncias, né? O fogo não é um elemento, ele é uma reação química, por exemplo. A água é uma substância que é formada por elementos químicos. Mas Aristóteles já começou a pensar sobre uma forma mais singular que compõe as coisas do universo. Apesar dele não estar completamente certo, ele estava indo no caminho certo já, em reduzir as coisas em uma primeira instância, né, que são os átomos, né, que a gente hoje tem, nós temos os átomos, que é a matéria mais singular possível. Apesar do que hoje sabemos que o átomo também é composto por algumas partículas elementares, mais elementares ainda que o átomo, que são os prótons, os nêutrons, os elétrons. Os prótons também, por sua vez, são compostos por outras partículas elementares. Mas a ideia aqui é a gente começar a compreender como que o pensamento científico foi se desenvolvendo e chegou até o que nós temos hoje, que é o método científico que está sob o crivo da experimentação. A gente só tem algo como verdadeiro ou falso se passar por uma experiência e aquela experiência, aquele experimento comprovar as hipóteses iniciais. A gente não admite algo cientificamente comprovado sem passar por um experimento. Essa foi a diferença do pensamento aristotélico, mas Aristóteles já começou a usar a observação, que também é uma etapa do método científico, né? Então aí a apostila fala sobre isso, fala sobre os elementos primários que Aristóteles considerou, a terra, a água, o ar e o fogo. Para ele, uma pedra ela tinha todos esses elementos. Uma folha também. Tudo que existe era composto por esses 4 elementos, em maior ou menor quantidade. Por exemplo, numa pedra teria mais terra do que os outros 3 elementos. Já numa folha teria mais ar do que tem na pedra, porque ela voa. Então essa era a ideia de Aristóteles. Como eu falei, né? Hoje em dia a gente sabe que não é assim, mas naquela época ele deu um passo importante que foi tentar explicar o universo, porque antes dele Platão falava que nem adianta você ficar observando o universo para chegar na realidade, porque a gente está numa vida enganosa. Então ele já deu um passo importante para começar a pensar cientificamente. E não só ele teorizou isso, né? Ele tentava explicar os movimentos através dessas premissas, através dessas suposições. Então, os movimentos que seriam naturais seriam movimentos retilíneos, seriam em linha reta. Uma pedra cai em linha reta. O fogo, né? Fumaça, se não tivesse vento, a fumaça subia em linha reta. Então, ele falava que era porque estava procurando seu lugar natural no universo. O ar, o fogo, o seu lugar natural era no alto. Por isso que o Sol está lá, que o Sol tem elemento fogo, ele está no alto. Já a Terra, o seu lugar natural era no centro da Terra, então por isso que a pedra cai. Tentava explicar assim, né? E o movimento. E aí ele também separou o universo em 2 lugares distintos, 2 regiões, a sublunar e a supralunar. Por que esse nome? Porque lunar da Lua, né? E sublunar porque abaixo da Lua. A gente pode imaginar que estamos na Terra, aí a Lua fica orbitando a Terra, então a região abaixo da Lua seria aqui na Terra. E a supralunar é no espaço. Já seria lá o Sol, as estrelas, os planetas. Aí para Aristóteles, na região que não era sublunar, existia um 5º elemento,
que era responsável pela distinção do movimento. Porque o movimento natural na região supralunar, que é no espaço, seria o movimento circular. Por que circular? Ele tentava explicar isso também, porque o círculo é considerado um lugar geométrico perfeito. O círculo o Sol era redondo, a Lua tinha essa forma redonda, porque lá no espaço, que é a região supralunar, era o lugar do perfeito, do imutável. Acreditava-se até que tinha sobrenatural lá, né? Algo sobrenatural. O lugar dos deuses, né? Naquela época. E aí lá tinha que ser tudo perfeito e imutável, enquanto que aqui na Terra, na região sublunar, as coisas elas não eram perfeitas e mutáveis, ou seja, mudavam o tempo todo. É o que nós observamos no dia a dia, as coisas mudam, né? Tá chovendo, tá sol, uma folha nasce verde, depois fica amarela, uma árvore se desenvolve, cresce, nós também, seres humanos, mudamos o tempo todo. Então, essa região daqui que nós vivemos seria a região do imperfeito. E tem a ver também com a questão religiosa, né? Nós somos imperfeitos. Já na região supralunar seria o lugar do perfeito. E imutável, não muda nunca. O Sol nunca ia mudar, ele teria sempre aquela aparência. As estrelas não mudam, estão sempre lá, né? Sempre estiveram, sempre estarão. Essa era a ideia de Aristóteles. Hoje nós sabemos que não é bem isso. As estrelas, assim como tudo que existe, tem seu prazo. Elas nascem, elas têm seu momento lá, e depois elas vão perdendo substância, vão entrando em colapso, né? Elas vão morrendo, elas morrem também. As estrelas morrem. Apesar de demorar muitos bilhões de anos, elas também acabam. Isso aí já foi registrado também, né, pelos telescópios que a ciência conseguiu colocar no espaço. Já é observado já estrelas que estão nascendo, estrelas que estão morrendo. Mas na época de Aristóteles não tinha isso, então ele acreditava que era tudo imutável no espaço, enquanto que aqui na região sublunar as coisas mudavam. Era a região do imperfeito, enquanto que lá era a região do perfeito. E o que distinguia esses dois lugares era o quinto elemento, que era o éter. A ideia do éter vem daí, né? O éter, creio eu que significa que relacionado com o eterno, né? Éter. Então, teria lá o quinto elemento. Hoje sabemos que todos os elementos que tem aqui na Terra a gente encontra também no espaço, né? Inclusive os elementos que tem aqui na Terra vieram do Sol, das estrelas. Não só do Sol, das estrelas todas do universo. As estrelas que forjam os elementos químicos. Elas são as fornalhas que geram todos os elementos que nós conhecemos. A gente sabe que quando nosso Sol nasceu, quando ele surgiu, ele produziu todos os elementos químicos que nós conhecemos e também estrelas distantes também que nasceram também produziram elementos químicos que nós conhecemos. Então não tem distinção entre a região sublunar, que é essa aqui, com a região supralunar, que é o espaço, como Aristóteles pensava. Mas é interessante perceber que Aristóteles ele tentava explicar as coisas, né? Ele não estava satisfeito em aceitar as coisas como era, porque como é que era o pensamento na época de Aristóteles? Tudo era mito, era mitológico. O mito é aquela história que você aceita sem contestar. Alguém fala para você, um chefe de um grupo, passa aquela história e você não pode contestar. Se você contestar, você não pertence mais àquele grupo, né? Você não vai se identificar com aquele grupo. A persuasão do pensamento mitológico é essa. Ó, se você não acreditar, você não pertence a esse grupo.
Então Aristóteles começou a questionar as coisas. Não, como aí? Por que a pedra cai? Por que a folha voa? E essa é a essência do pensamento científico, é questionar. Né? Aí aula 2 começa a falar da revolução científica, né? Porque foi justamente questionando as ideias de Aristóteles que a gente chegou na revolução científica. Quem começou os nomes, muitas pessoas fizeram isso ao longo da história, mas os nomes que ficaram pra gente, que marcaram, é Galileu, Kepler. Esses nomes, eles... Aqui aparece Leonardo da Vinci. Eles começaram a contestar, né, as ideias de Aristóteles, porque muitas coisas que ele falou começou a cair em descrédito. Aristóteles, ele inseriu um modelo do universo que é conhecido como modelo geocêntrico, que afirmava que a Terra estava no centro do universo e todos os astros ficavam orbitando em torno da Terra. Isso, você pensando ser uma pessoa lá do passado, se você pensar, isso é bem razoável, porque quando você olha para o céu, o que você percebe é que o Sol está girando em torno da Terra, né? A Lua, à noite também as estrelas, se você parar, porque a gente não fica olhando para as estrelas, mas hoje tem outras distrações para a gente, né? Tem muita coisa mais interessante na internet, mas se você pensar no homem antigo, ele não tinha muito o que fazer para se distrair. Então eles mapearam todo o céu. Eles sabiam exatamente onde estava cada estrelinha. Né? Eles paravam lá e ficavam marcando os pontinhos. Aí ele percebeu que elas fazem todos um movimento circular em torno da Terra, porque a Terra... Aí hoje a gente sabe que a Terra está girando, né? E quando a gente gira, a gente vai perceber, como a gente não está vendo a Terra girar, a gente vai perceber que são as estrelas que estão girando. Por isso que Aristóteles afirmava que a Terra estava parada e era o universo que girava em torno da Terra. Mas aí, depois que Galileu inventou o telescópio, ele apontou o telescópio para Júpiter, que à noite, se você olhar, parece que é mais uma estrela, mas não, é um planeta, né? Tem diferença, né? A estrela, ela gera energia, ela emite luz, né? E o planeta não. O planeta, no caso de Júpiter, é um planeta gasoso que fica lá no espaço, recebe a luz, ele reflete a luz, ele não emite luz. A gente enxerga ele porque a luz do sol bate nele e a gente consegue enxergar, mas lá na antiguidade, na época de Aristóteles, eles já tinham conhecimento de que tem alguns planetas que não são estrelas, né? Os que dão para ver, né? Os que dão para ver, Mercúrio, são os mais perto daqui. Mercúrio, Vênus, que estão mais próximo do Sol. Aí vem a Terra. Aí mais afastada é Marte, Saturno, Júpiter. Aí dá para ver até Saturno, né? É Marte. Agora até esqueci a ordem. Mas dava para ver, não dava para ver Plutão. Acho que dava para ver Netuno também. Então esses planetas eles eram conhecidos já. Sabia que era planeta, mas porque o nome planeta significa errante. Errante porque você observando aqui da Terra, eles não fazem movimentos junto com as estrelas. Eles fazem movimentos que não acompanham as estrelas. Com as estrelas juntas, é como se fosse um pano de fundo, né? Imagina uma cortina com um monte de pontinhos. Você move aquela cortina, você vê os pontinhos todos movendo-se juntos. Os planetas não, eles, por não estarem muito distantes daqui, eles movimentando, eles transitam entre as estrelas, né? Relativamente falando aqui, na nossa vista.
Então esse nome errante porque eles erravam, né? Eles não faziam o que as estrelas faziam. Por isso que o planeta tem esse nome que significava errante. Significa errante na Grécia, né? E aí já se sabia que esses planetas existiam, mas quando o Galileu fez o telescópio, que ele olhou para Júpiter, e ele pôde ver mais de perto os satélites naturais de Júpiter, que são as luas de Júpiter, né? A gente tem um satélite natural, que é a nossa Lua, mas Júpiter, que é outro planeta, também tem seus satélites naturais, que não é só uma Lua, são vários, né? Mas os maiores, os maiores são as 4 luas de Júpiter, mas tem mais. E aí Aristóteles, olhando para uma dessas luas, ele percebeu que essas luas elas tinham fases, né? Tinham as fases da lua, que nem a gente aqui. E isso contestava o modelo aristotélico, porque de acordo com o modelo aristotélico, se você observasse da Terra a lua de Júpiter, você não ia observar fases na lua, porque a luz do Sol ia estar batendo nessa lua para nós do mesmo jeito. Não ia ter fases igual a gente tem aqui. As fases da lua é por causa da posição do Sol em relação à lua e em relação à Terra. A gente vê fases da lua. Tem época que a luz do Sol bate na lua e a gente consegue ver, que é a lua cheia, né? E tem época que a luz do Sol bate na lua e a gente não consegue ver, porque está virada para o outro lado, a parte que pega Sol. Aí é a lua nova. Aí entre a lua nova e a lua cheia é a lua crescente e a lua minguante, que é quando a gente começa a enxergar a parte que bate o Sol e a parte e vai aumentando, né? Tem uma hora que começa a virar de novo e a gente não vê mais. Por isso que tem fases. E de acordo com a teoria aristotélica, não era para ter fases daqui da Terra, não era para ver fases da Lua em Júpiter, mas quando o Galileu vê, ele contesta isso. Olha, ué, se a Terra está parada no centro e é o Sol que gira em torno da Terra, como é que eu estou conseguindo enxergar fases na Lua de Júpiter? Isso fica mais claro se a gente pegar e desenhar mesmo, né? Desenhar lá a Terra no centro, fazer as órbitas, desenhar os planetas e tentar imaginar como é que seria ver fases da Lua em Júpiter, na Lua de Júpiter. A gente vai ver que não dá. Mas Galileu viu, aí já começou a pensar, poxa, tem alguma coisa errada aí. Outra evidência que ele teve foi quando ele apontou o telescópio para o Sol e ele viu umas manchas pretas, são as manchas solares. Aí também ele contestou, poxa, se o Sol ele é imutável, se ele é perfeito, como Aristóteles falava, que imperfeições são essas aí? Que manchas são essas? Não era para ter mancha nenhuma, era para ser uma coisa divina. E assim aos pouquinhos foi se desconstruindo as ideias de Aristóteles, né? Só que elas perduraram durante muitos anos e elas funcionavam muito bem para algumas coisas. Então a aula fala sobre isso, né? Fala de maneira bem resumida também, né? Nem se aprofunda muito nesse tema. Eu que estou acrescentando assunto aqui, mas é essa apostila que está disponível para a gente. E aí eu coloquei lá, né? Vou fechar aqui, eu vou apresentar agora a tela a tela de física da turma. Então aqui por enquanto eu deixei nosso espacinho de física tá assim, né? Eu deixei 3 atividades. Atividade 1, ó. 20 entregaram, 12 não, mas aqui se você responder o questionário através de algum link que alguém enviou para você, ele chega para mim, só você colocar seu nome completo que eu consigo ver. Tá? Isso aqui contabiliza quando a pessoa acessa logado com a matrícula do estado, mas ele também funciona fora daqui. Mas provavelmente foram 20 que fizeram mesmo. Eu vou clicar aqui no questionário para abrir. Esse primeiro questionário aqui eu coloquei. Vou só preencher para
poder andar para se não é obrigado, né? Então vou só colocar o nome aqui e vou marcar 2001. Só para a gente poder ver o questionário. Então tava aqui essas 4 questõezinhas que eu botei para vocês. A primeira fala: é correto afirmar que Aristóteles procurava explicar o universo através de epifanias, ou seja, conhecimento revelado pelos deuses. É correto afirmar isso? Pelo que o texto fala, não, né? Isso aí era a ideia de Sócrates e Platão. O texto nem menciona isso, né? Mas só Aristóteles, o texto fala que ele tentava interpretar a realidade através da observação, não era através de epifania. Aristóteles procurava explicações exclusivamente no âmbito espiritual, também não. Aristóteles acreditava que não era possível obter conhecimento através da observação, pois acreditava que a percepção humana era enganosa. Também não, isso aqui era a ideia de Platão. Aristóteles procurava entender e explicar a realidade através da observação do senso comum. E o que difere isso do conhecimento científico? Que o conhecimento científico não tenta explicar através do senso comum. Hoje em dia a gente tem que... A observação é só uma etapa do conhecimento científico para explicar a realidade. Depois da observação vem a experimentação, que é o que Aristóteles não fazia. Ele não fazia experimentação. Galileu já começou a fazer. Galileu começou a fazer experimentos, né, de pegar lá, tipo um laboratório mesmo. Você medir as coisas, pesar, fazer modelos matemáticos. Por isso que a matemática é cobrada, porque a matemática ela ajuda na abstração. Porque um pouco do que Platão falava, que nossos sentidos são enganosos, é verdade. Né? A gente pode usá-lo para tentar interpretar a realidade. Né? Nós não somos tão radical como Platão. A gente sabe que nossa visão, nossa audição nos enganam algumas vezes. Mas nós podemos usá-la como auxílio para interpretar a realidade. Né? Só que a gente não pode confiar 100% nos nossos sentidos. Aí a gente usa a experimentação, que tenta driblar um pouco os erros que nós cometemos. E a matemática é uma linguagem de abstração, de pensamento lógico, que você tem verdades que são ditas incontestáveis no âmbito daquela disciplina ali, né? Então elas nos auxiliam a pensar fora da caixinha. Né? Quando você está fazendo uma conta lá difícil, você pensa, poxa, nunca vou usar isso na prática. Mas na verdade você está exercitando o pensamento lógico, exercitando expandir a sua compreensão além do que você vê. Então a ciência utiliza-se na matemática como forma de argumentação da realidade. Por isso que vocês estudam. Alguém quer falar alguma coisa aí, gente? Pode abrir o microfone, tá? Ou escrever no chat. Deixa eu ver se alguém está escrevendo ali. Não, tá. Por enquanto o chat está vazio aqui. Só para eu saber que eu não estou falando sozinho, levanta a mão aí, aperta o botãozinho de levantar a mão aí para mim, para eu saber. João Gabriel. Ah, tá todo mundo aí. Tô vendo aqui. Beleza. Uhum. Tá bom. Já vi. Querendo perguntar alguma coisa, se tiver com vergonha, escreve no chat, tá? Tem aí o chat. Aqui, Eduardo falou que tá de boa. Beleza. Quem não me conhecia aí, meu nome é Irã, tá? Sou professor de física de vocês. Essa reunião aqui a gente vai fazer mais vezes. É a primeira. A gente está fazendo uma experiência, né?
Aí na semana que vem não vai ter, mas depois eu vou marcar uma outra reunião pra gente também tirar nossas dúvidas. Já tem conteúdo bastante para tirar dúvida, né? É bom a gente se reunir sempre que tiver um conteúdo. Aqui nós temos bastante conteúdo para falar, porque já passei muita atividade, eu tô agora corrigindo e também quero falar sobre isso, né? Esses questionários, eles valem nota, mas eu deixei eles sem prazo de entrega, deixei em aberto. Então, caso você, na correção aqui agora, se você vê que você errou, quiser fazer de novo, você pode fazer. Tá? Pode fazer e enviar. Sempre que você enviar mais de um, a mesma pessoa enviar mais de um questionário, eu vou considerar o último. Tá? Então, se você enviar e você depois conversando, você vê que você quer mudar, você achar que errou, você pode enviar. Mas eu vou sempre considerar o último. Tá? Independente se você acertou o primeiro, depois você errou. Vou entender que se você enviou de novo é porque você quer mudar as opções. Aí eu vou corrigir o último. Olha, Pedro, não tô a escola, né? A gente está em casa, né? A gente se comunica pelo WhatsApp. Só que o grupo é tanta informação que eu não fico entrando no grupo da escola para saber o que está acontecendo, não. Eu procuro só me informar pela Secretaria do Estado mesmo, que aí a informação chega inteira e é o que eu preciso, né? A escola, quando quer falar uma coisa importante comigo, que é pessoal, né? Algo da minha disciplina, eles entram em contato comigo pessoalmente, né? Ao invés de escrever no grupo, mando a mensagem para mim pessoalmente. E como esse assunto não é da minha responsabilidade, essa prova aí, ela vai vir da secretaria, eu não sei. Não passa por mim essa informação. A não ser que eu vá pesquisar, que eu vá correr atrás, mas inicialmente aqui eu não tenho como responder isso não. Da mesma forma que eu posso procurar essa informação, vocês também podem. É só você entrar em contato lá com a secretaria, lá com a Deise, com o Marcos, com o Flávio, eles vão te falar isso aí certinho, tá? Porque realmente vocês vão ter umas provinhas para fazer vindo da secretaria. Mas essa prova ela não vai ser a nota toda de vocês. A nota de vocês vai ser também computada aqui através dos questionários. Aí sempre eu coloco uma pontuação aqui. Normalmente esses questionários, cada questão vale meio ponto. Então esse aqui vale 2. Eu não falo na hora quanto vale, mas porque eu posso também mudar o peso depois, né? Avaliar 2, mas eu fiz 5 questionários, já tem 10 pontos. Aí eu não posso usar os 10 pontos, porque vai ter essa prova aí. Aí eu posso botar um peso nesses 10 pontos, né? Vamos supor que essa prova vai valer 40% da nota. Então esses 10 pontos tem que ser 60%. Tem que multiplicar por 0,6 para reduzir esses 10 pontos para caber junto com a nota da prova. Então eu não divulgo a pontuação dos questionários por isso também, porque aí se vocês tiverem que fazer essa conta, aí você vai ter um monte de gente falando que não entendeu, aí vai questionar a nota. Então, para não ter esse problema, eu tô só não tô divulgando a nota, mas eu tô avisando para vocês agora aqui que esse aqui valeu 2, por exemplo. Nem todos vão valer 2, né? Mas esse valeu 2. Aí se quiser enviar de novo, pode, tá? Depois da correção de hoje. E aqui eu tô gravando a tela do meu computador. Não tô conseguindo gravar a reunião do Meet, né? Porque o legal seria gravar a reunião como ela tá aparecendo para vocês. Para mim não tá aparecendo igual para vocês, né? Eu tenho que administrar a apresentação, minha tela. Aí eu tô gravando a minha tela. Depois eu vou disponibilizar lá essa aula gravada aqui na plataforma também. Quem não entrou, quem não pôde participar, vai poder ver a gravação depois. Vai ficar lá um vídeo de 1 hora, né? Porque eu tô programado para ficar com vocês aqui até 10 horas, mas como não tem aula depois, a gente pode passar um pouquinho se quiser. Ou não. Aí depende da nossa dinâmica. Então, continuando o questionário. Para Aristóteles, uma pedra cai, uma folha voava. Aqui, caía, né? Uma pedra caía, uma folha voava, por quê? Aí tem as opções.
as coisas tenderiam a movimentar-se espontaneamente para o seu lugar natural. É essa aqui. Foi o que eu falei, né? A folha voa porque ela tem mais elemento vento. Aí o vento fica no alto. Então ela procurava o seu lugar natural, que era no alto. Mas ela também tinha pedra. Ela também tinha elemento terra. Pedra não, né? Elemento terra na sua constituição. Então a terra procura seu lugar natural no chão. Então ela também caía. Era essa a ideia, né? Então as coisas tenderiam a movimentar-se espontaneamente para o seu lugar natural. Aí as outras opções estão erradas. Vou dar uma lidinha aqui só para falar por quê. A pedra originalmente é um corpo celeste, já a folha pertence à região sublunar. Aqui faz uma confusão, né? Tem nada a ver isso aqui. A pedra era constituída exclusivamente do elemento terra, enquanto que a folha exclusivamente do elemento ar. Essa palavra exclusivamente que está errada. Né? Aqui, se você falasse que a pedra era constituída principalmente, no lugar de exclusivamente, aí estaria certo. Principalmente do elemento terra. Aí sim, mas eu não posso falar exclusivamente, porque para Aristóteles, tudo que existe tinha os 4 elementos, em maior ou menor quantidade. Então, apesar da pedra ter mais terra, também tinha um pouquinho do elemento fogo, um pouquinho do elemento ar, um pouquinho do elemento água. Era isso que ele pensava, não exclusivamente, como está aqui. Nem tão pouco a folha, que não era só de ar, ela também tinha fogo, porque ela queimava, né? Ela tinha mais fogo do que água, tinha água também. Quer dizer, depende da folha, né? Ele olhava uma folha verdinha, essa tem mais água do que fogo. Aí olhava uma folha seca, essa tem mais fogo do que água. Então era isso que ele pensava, né? E a pedra tem mais densidade que a folha. Isso é verdade, mas não explica. De acordo com a explicação de Aristóteles, não era por isso que a pedra caía, não. Era porque ela procurava seu lugar natural mesmo. Densidade é massa por volume, né? Massa por volume. A mesma quantidade, um é mais pesado que o outro, então aquele que é mais pesado tem mais densidade. Tem mais matéria ali por espaço. Por isso que fica mais denso, mais pesado. Aí aqui o terceiro fala que Leonardo da Vinci e posteriormente Galileu se destacaram em romper gradativamente com o pensamento aristotélico. Podemos afirmar sobre o pensamento aristotélico e o pensamento galileano que... Aí vem aqui as opções. O que podemos afirmar? Aristóteles baseava-se em abstração e senso comum. Já Galileu baseava-se em observação e senso comum. Aí tem aqui as possibilidades, né? Então, essa aqui está errada porque Aristóteles baseava-se... Aqui não era na abstração. Abstração também. Mas no texto usa a palavra observação. Tá? A abstração era mais Platão que procurava isso. A abstração é você não usar os sentidos, abstrair, sair do que você entende como verdade, entendeu? Tentar pensar fora do que você acredita, isso que é abstrair. Isso aqui era mais para Platão. Aristóteles ele tentava observar as coisas, né? Ele não buscava abstração. E Galileu baseava-se em observação e experimento. Ele que introduziu o método científico. O senso comum é aquela ideia coletiva, que a gente, através da prática, a gente acaba acreditando, que não passa por experiências. Tá? O senso comum é algo que todo mundo acredita, porque costuma dar certo aquilo que a gente faz, mas não quer dizer que aquilo é comprovado, tá? Aristóteles utilizava abstração e Galileu senso comum. Não. Ambos baseavam-se em observação, entretanto Aristóteles utilizava o senso comum, enquanto Galileu utilizava experimentos e abstrações matemáticas. É isso aqui. É o que diferenciava um do outro. A segunda parte, os dois baseavam-se em observação. Mas aí o senso comum
era utilizado por Aristóteles, ou seja, ele não fazia nenhuma experiência para comprovar aquilo que ele observava. Um exemplo. O que é um senso comum? Se eu perguntar aqui para vocês, é uma pedra de chumbo e uma pedra de chumbo, né? Uma bolinha de chumbo e uma pedra. A bolinha de chumbo é mais pesada que a pedra. Se eu soltar as duas simultaneamente do alto de uma torre, quem vai chegar lá embaixo primeiro? A mais pesada, que é de chumbo, ou a mais leve, que é de pedra, se elas forem idênticas, né? Quem vai chegar primeiro? Responde aí pra mim aí. Abre o microfone e responde. Quem tiver coragem. Tenho duas bolinhas idênticas, uma mais pesada que a outra. Se eu soltar as duas, quem vai chegar lá embaixo primeiro? A mais leve ou a mais pesada? Acredito eu que é mais pesado. Alguém mais arrisca aí? Beleza. Alguém mais arrisca aí? Abre o microfone para responder. Então, vou dar a resposta. As duas chegam igualmente na mesma velocidade lá embaixo, elas chegam juntas. A resposta de que a mais pesada chega primeiro é algo do senso comum. É algo que tem a ver com aquela ideia de que uma folha de papel aberta, que é mais leve do que uma pedra, se você soltar, a folha, por ser mais leve, cai antes. Mas o que faz ela cair antes não é o fato dela ser mais leve, é o fato dela estar aberta. E aí, estando aberta, ela encontra mais resistência do ar para ela cair. Mas se você pega essa folha e faz uma bolinha com ela e soltar de novo junto com a outra pedra, você vai ver que ela vai chegar juntinha no chão. Porque aí você eliminou aquele fator que fazia com que ela não chegasse na mesma velocidade. Então, o que impede de chegar junto não é o fato de um ser mais pesado do que o outro. É a proporção de resistência que ela vai encontrar no meio do caminho. Então, isso é um exemplo de que o senso comum nos engana. Parece que a bolinha que é mais pesada chega primeiro, mas não. E Galileu lá na antiguidade já falava isso. Ele falava, se eu soltar uma pena de ganso em um martelo, se não fosse a ação do vento, da atmosfera, essas duas coisas chegariam juntinhas no chão. Só não chega primeiro do que o martelo, a pena de ganso, porque existe uma influência, uma resistência da atmosfera sobre a pena. Inclusive tem até um vídeo aqui que eu poderia mostrar para vocês sobre isso, ó, no YouTube. Isso aqui, ó, foi um experimento que fizeram dentro de uma cápsula que não tem a resistência do ar. Ali tem um vácuo. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object. Vou abaixar aqui o volume, que eu tô falando em inglês. O que tá falando é que ele vai suspender numa altura a pena e a bola de boliche. E vai soltar simultaneamente, ó. Aí tá com ar. Né? Ó, a pena caiu depois. Porque tinha ar aí dentro, né? A pena chegou depois. Mas aí eles vão evacuar a sala. O que é evacuar a sala? Eles vão extrair todo o ar que está ali dentro. Todo o ar que impediu da pena chegar junto com a bola lá embaixo. E vai repetir a experiência. Olha, eles vão fechar a câmara lá. É um negócio que é utilizado para experimentos espaciais, né? Que existe lá nos Estados Unidos. Então eles vão fechar, ó. Vocês estão vendo, gente? Tá aparecendo para vocês aí? Sim. Beleza. Aí eles vão fazer a sucção de ar. Vão tirar todo o ar de dentro do lugar ali. O oxigênio, o gás carbônico, todos os gases que compõem a nossa atmosfera. Vai ter ausência de ar ali dentro. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui agora.
2, 1, release. They came down exactly. Viram aí? Como que nosso senso comum nos engana? É assim que funciona o pensamento científico. A gente tem que fazer experiências para ver se aquilo que a gente pensa descreve corretamente a realidade. Aí você já vê como que Galileu era um cara genial, porque naquela época ele não fez essa experiência, ele apenas, através de observações de outras coisas que ele fazia, ele deduziu isso aí. Aí a última questão que fala que hoje sabemos que a Terra gira ao redor do Sol, conhecido como sistema heliocêntrico. Hélio era o nome do Sol lá na Grécia, né? A mitologia grega falava que o Sol era o deus Hélio. Por isso que é heliocêntrico. Hélio do Sol cêntrico, no centro, Sol no centro. Mas começou te mandar o link. Quando começou te mandou o link. Não, começou o que é o link. Assim como todos os demais planetas do nosso sistema solar. Então hoje nós adotamos esse sistema aí, não mais o geocêntrico. Mas na antiguidade o homem acreditava que o centro do universo, tanto que considerava a Terra como sendo o centro do sistema planetário, que é o geocêntrico. O geo é terra, cêntrico, terra no centro. Tal consideração estava baseada nas observações contidas, cotidianas, pois as pessoas observavam o Sol girando em torno da Terra. Então, como eu estava falando, né, é razoável você acreditar que é o Sol que gira em torno da Terra, porque é o que a gente vê, é o senso comum, né? Aí vem aqui a afirmação. É correto afirmar que o homem da antiguidade concluiu que o Sol girava em torno da Terra devido ao fato que... Aí tem as opções. Então, o que levou o homem a acreditar que é o Sol que gira em torno da Terra? Aí... é isso. Porque ele vê o Sol girando. Mas qual é a diferença desse homem para nós aqui? Ele considerou a Lua como seu sistema de referência. Ele considerou a estrela como seu sistema de referência. Ele considerou o Sol como seu sistema de referência. Ele considerou a Terra como seu sistema de referência. Ou ele esqueceu de adotar um sistema de referência? Essa questão envolve o conceito de referencial, que o movimento é relativo. Então, falar que o Sol gira em torno da Terra está errado? Não está errado, ele gira em torno da Terra sim. Mas você está falando que é a Terra que gira em torno do Sol. Também não está errado, porque o que muda de uma percepção para outra é apenas o referencial que eu estou utilizando. Usar o Sol como referencial simplificou a descrição do movimento dos planetas, mas não quer dizer que eu não posso considerar que a Terra está parada e o Sol que gira em torno da Terra. Se eu adotar a Terra como referencial, isso torna-se verdade. Então o que muda é o referencial. Se o meu referencial for o Sol, é a Terra que gira em torno dele. Se o meu referencial for a Terra, é o Sol que gira em torno dela. Então a resposta certa aqui é que o homem na antiguidade considerou a Terra como seu referencial, como seu sistema referencial, como sua referência.
É que nem você tá num carro, deitado no banco de trás, olhando pela janela, você vê o poste passando. Você não tá vendo o carro se mexer. Você tá vendo as coisas na rua se movimentarem. Então, no seu referencial é o poste que tá andando, não é o carro. Você está usando o carro como referencial. Mas quem está de fora está vendo o carro se mexer. Porque a referência de quem olha de fora não é mais o carro. É a rua, né? É o que está fora ali. Então, se você mudar o referencial, você muda também a descrição do movimento. Isso também foi algo introduzido por Galileu. Galileu falou que dependendo de onde você está, do seu referencial, você vai ter descrições de movimento diferentes. Então aqui estão as respostas desse questionário. Alguma dúvida aí? Não. Aí eu quero mostrar para vocês como é que chega para mim aqui, ó. Se eu clicar aqui nesse assim, eu consigo ver as respostas, ó. Se eu não me engano, não, acho que não tinha falado com vocês ainda sobre isso. Então eu consigo ver que 1 errou as 4, 2 acertou uma só, 7 acertou 2, 9 acertou 3 e 15 acertou as 4. Né? Ficou com 20, né? 20 é o 2 pontos que eu falei. Esse questionário eu coloquei junto com a outra turma. Por isso que eu botei aqui para escolher a turma. E por isso que teve tanta resposta. E aqui eu tenho uma visão da turma em relação a cada questão. Então, essa primeira questão aqui a maioria acertou, ó. 88% da turma acertou. Poucos erraram essa. Então, eu já consigo ver que a turma se saiu bem com essa questão aqui. Então, entenderam legal o que significa... Como é que Aristóteles e Galileu eles usavam o conhecimento deles, né? Aqui também muitos acertaram, poucos erraram também, então eu já posso considerar satisfatório. A turma fixou bem a ideia do movimento para Aristóteles. Aqui também foi um grande número de acertos em relação ao pensamento. Aqui que fala sobre Aristóteles e Galileu, né? Aquela primeira lá falava só de Aristóteles. Então também foi bastante satisfatório, 70%. E a última também, vocês tiveram um bom rendimento, né? Vocês, no caso, as duas turmas juntas, né? Depois eu separei esses questionários, eu fiz individualmente aqui. Para mim, os próximos vão chegar separadinho. Eu vou ter uma ideia melhor por turma. Mas se eu quiser ver individualmente, eu clico aqui, ó. Aí aparece o nome, ó. E a pontuação, 10 de 20. Aqui é 0 de 0 porque o nome não pontua escrever o nome. Escrever o nome não ganha ponto. Aí aqui apareceu, ó, 5 de 5, ganhou o ponto da questão. 0 de 5, não ganhou o ponto da questão. 5 de 5, ganhou o ponto. 0 de 5 não ganhou, acertou 2, ficou com 10, né? Total 10 de 20. Eu posso ver um por um, são 34. Se passar aqui, eu passo. Eu consigo ver individualmente. Por isso que é legal. Depois que eu faço questionário, eu não faço... se eu entrar aqui na atividade... Vocês não, porque vocês estão por dentro já, mas no primeiro ano enviaram muito fotos de caderno. Né? Eu expliquei para não enviar fotos de caderno porque eu uso questionário. Vocês vão me dar o feedback por aqui. Por aqui. Então, comigo não tem necessidade. Outros professores estão pedindo foto, mas comigo eu não vou pedir porque eu uso questionário eletrônico. Fica mais prático para todos nós, né? Tanto vocês não vão precisar escrever no caderno, copiar nada no caderno, só estudar de verdade, né? Para responder.
E eu também não tenho que ficar olhando um por um. Eu posso vir aqui, no resumo já consigo ter uma ideia, um panorama geral, gráfico, não tem nem comparação, né? Deixa eu voltar aqui para atividade. Então voltando aqui, né? A gente já fez aqui, deixei um vídeo, deixei a apostila. A atividade 2 fala sobre heliocentrismo e geocentrismo, que é a aula 3 e 4. Vai encerrar a primeira apostila, né? Teve 3 entregues. Aqui estão as questões. É um complemento da outra aula, né? Continua falando de Aristóteles, do que ele pensava aqui. Mais uma vez eu estou perguntando o que está incorreto agora, né? Deixei em caixa alta aqui, ó. Tem 4 corretas e uma incorreta. Qual é que está incorreta? Eu gosto de fazer questões assim porque vocês acabam estudando. Você sabe que tem coisas que são válidas ali, você lendo e julgando correta, você está estudando, ó. Tá? Aí você vai ter, quando terminar essa questão, você vai ter 4 informações verdadeiras e uma só falsa. Então você vai acabar gravando as verdadeiras, né? Teoricamente falando, né? Então, qual é a única que não é verdade? Vamos ver. Em relação ao modelo geocêntrico, ó. Tá vendo? Esses são os planetas que dava para ver a olho nu. Só dá para ver até Saturno. Na hora eu falei Urano não dava para ver não. Depois de Saturno você só vê as estrelas. No fundo. Quando você olha para o céu à noite. Então a olho nu você consegue ver esses. Inclusive eu quero recomendar aqui um aplicativo. Vou digitar aqui. Vou colocar no chat o link. Esse aplicativo é bem legal. Você coloca ele no telefone. Ele não é muito pesado. Agora estou vendo as mensagens aqui. O questionário eletrônico é bom, né? Já no telefone mesmo já faz. É porque, assim, né, gente? O impacto tecnológico, ele pegou todo mundo de surpresa. Vocês estão acostumados, mas professor que se formou na década de 90, aí, até no ano 2000 mesmo, não se formou para esse tempo que nós vivemos. Então, vocês é difícil, mas tem que ter um pouco de paciência com os professores que não usam as tecnologias. Eu tenho pouco de facilidade porque minha formação foi à distância já. Me formei em 2008, tá bem distante já, né? Já tô ficando velho. Então já não sou mais considerado um jovem, eu sou um adulto, né? Daqui a pouco eu vou ficar velho. Mas eu tenho uma idade que minha formação favorece eu dominar um pouco mais, sabe? Porque eu já me formei, na época que eu me formei em 2008, não tinha tanta facilidade com tecnologia assim, mas já tinha computador, eu já fazia as coisas à distância. Então já fui inserido nesse universo aqui. Eu tenho uma vantagem em relação aos professores com mais idade, por isso que muitos professores aí não usam. Mas eles estão aprendendo, estão se esforçando. A pandemia só acelerou esse processo, né? Que já era inevitável. Esse aplicativo que eu coloquei aqui no chat aí, esse Carta Celeste, ele é bem legal. Deixa eu ver o que aparece aqui nesse vídeo. Olha como é que ele funciona. Você aponta para o céu com ele pela câmera. Deixa eu diminuir aqui o som. Você aponta para o céu com a câmera ligada, com esse aplicativo aí,
Aí ele vai mostrar ali o nome das estrelas que você está vendo, né? Ele tem já mapeado lá, né? Pelo GPS do telefone. Ele consegue te falar qual é a estrela, qual é o nome da estrela que você está vendo naquele momento. Você olha para o céu e você olha para a Terra. Fala, filho. Eu tô meio confuso. Eu entrei na aula de... Pessoal, eu vou ter que atender meu filho. Eu já volto, tá? Um minutinho só. Porque ele tá estudando também à distância. Eu tenho que dar uma assessoria que a mãe dele não tá aqui. Já volto. Aproveito para beber uma água aí, tá bom? Rapaz, eu entrei na aula de arte e não tem ninguém. Mas acabou porque demorou muito pra acabar. One day I was on holiday and Sam sent me an email saying, Chris, we Já got passou over 1 também. million downloads yesterday, and now we have over 500,000 downloads a Vixe, month. passou. He told us Você derruba essa aula da cheira demorou new muito devices. pra acabar. We were like, there are endless possibilities for the future of space. It's just so exciting. Voltando aqui então, o aplicativo vocês já vão ver depois como é que funciona. Vocês podem até, não precisa esperar anoitecer para ver as estrelas não, tá? Porque se você olhar para o céu agora, tá azul, mas é porque a luz do sol, ele reflete a atmosfera azul. Aí ela meio que fecha a nossa visão do espaço, né? Só quando ficar noite que a gente vai ver, mas as estrelas estão aí ainda, né? É que o sol não deixa a gente ver, né? Atrás do sol estão as estrelas, mas a gente não vê por causa da luz do sol. Aí se você ligar o telefone com o aplicativo ligado, com a câmera dele, né? E apontar para o céu, vão aparecer as estrelas que estão ali que a gente não está vendo. Inclusive se Mercúrio, né? Que é um planeta, né? Que está mais próximo do Sol, tiver também no campo da tela ali, ele vai aparecer lá, vai estar escrito lá, Mercúrio. Aí você vai saber que... E à noite, quando você apontar para um planeta, vai aparecer no aplicativo. Aí você vai poder distinguir, aquilo ali não é estrela não, é um planeta, é Vênus. Ali é Marte. Aí você vai começar a perceber que o brilho de Marte é diferente do brilho... Aí que você percebe que não é tudo igual. Porque a nossa percepção olhando é tudo igual, mas... Se você souber que aquele planeta, que aquele pontinho lá é Marte, aí você vai começar a olhar para ele assim, é mesmo lá, é mais vermelhinho, né? Não é da mesma cor do que as estrelas, não. Aí você vai saber que é Vênus, aí você, olha lá, Vênus é mais forte que... É nítido que o brilho de Vênus é muito mais forte do que das estrelas, mas não é porque
Vênus emite mais luz. É porque Vênus é um planeta rochoso que está muito mais perto de nós do que as estrelas. Então a gente percebe ele maior. O Sol, a luz do Sol bate em Vênus e reflete para a gente. Parece que é algo mais brilhante, mas não, é porque está mais perto, né? Aí você consegue perceber, distinguir um brilho de Vênus com o brilho da estrela. Você vai achar que é mais forte. É bem interessante esse aplicativo. Eu tenho no meu telefone e de vez em quando eu ligo para ver as estrelas. Bom, então, agora considerando aqui, né, o sistema de Aristóteles, que é Terra no centro, depois a Lua. Então aqui no meio a região sublunar e depois da Lua supralunar, né? Mercúrio, Vênus, Sol. Pode achar estranho, né? Mercúrio vir primeiro do que Vênus, né? Que Vênus está mais perto. Mas é porque quando você coloca a Terra como centro do universo, você tem essa percepção. Para o esquema fazer sentido tem que ser assim, né? Aí o que eu posso afirmar de incorreto para Aristóteles? A trajetória dos corpos celestes descreve uma circunferência porque esta é uma forma perfeita. Isso aqui era o que ele achava mesmo, não está incorreto não. Eu tenho que marcar que está incorreto. Então não é essa não, está marcado aqui, mas não é essa não. Aí a outra fala que a chuva é um fenômeno físico que tem origem na região supralunar. Não, né? No caso não, a chuva ela ocorre na parte do imperfeito, sublunar, que é antes da Lua, né? A chuva ocorre embaixo. Você considera que a Lua está lá em cima, a chuva ocorre embaixo, né? Não ocorre depois da Lua. Então falar que a chuva é um fenômeno físico da região supralunar, depois da Lua, está errado, né? Com o referencial na Terra, o Sol, a Lua e as estrelas descrevem trajetórias circulares em torno da Terra. Também está certo. Para Aristóteles, o círculo era um desenho geométrico perfeito. Isso explicava por que o movimento natural dos planetas, da Lua e do Sol, eram circulares. Então, uma explicação completamente mística, né? No âmbito da espiritualidade dele lá. A gente sabe, e também isso foi mais um objeto de refutação, ou seja, foi mais uma contestação que fizeram na época, porque antes de Galileu, Kepler já tinha visto que as órbitas não eram circulares como está aqui, elas eram elípticas. Elipse, por exemplo, vou dar um exemplo. Ó. Isso aqui é uma circunferência. Só apertar um pouquinho aqui, ó, a fita, ela tem o formato de uma elipse. Não é uma elipse, né? Mais ou menos. Mas elipse é isso. Elipse é você não ter algo esférico, assim. Tem um negócio com uma excentricidade que a gente fala, né? E as órbitas são excêntricas. Pouquinho de nada, mas são. Então, quando eles descobriram isso, mais uma vez eles falaram: poxa, Aristóteles estava errado. Vamos mudar isso que ele falou. E assim o conhecimento foi avançando. Então, isso aqui estava certo de acordo com Aristóteles, né? Mas depois a gente sabe que foi desmentido. E a questão está falando de acordo com Aristóteles. A Terra está em destaque na história da criação, portanto, sua posição correta é no centro do universo. Então, exato, né? A posição correta no modelo aristotélico era no centro. Então, para ele fazia sentido, né? Tinha toda a questão religiosa envolvida. Era mais um argumento para ele utilizar para colocar a Terra no centro do universo. E por último, o éter é o elemento do universo que não está presente na região sublunar. Por isso, o movimento natural da Lua não é igual ao movimento natural de uma pedra na superfície da Terra. Calma aí, aqui também está certo. Então o errado é esse aqui, né? Eu falei que estava errado e passei batido, é esse aqui. Está incorreto. De acordo com Aristóteles, a chuva é um fenômeno na região sublunar.
né? Não acontece depois da Lua. Acontece aqui na região sublunar e não supralunar. Então a resposta para marcar é essa aqui. Eu passei batido aqui. Não sei o que tava pensando, tava viajando. Falei certo, mas não marquei, né? Tava focado em explicar as frases. Não tava fazendo a questão, mas a resposta que tinha que marcar é essa aqui. Foram só duas, né? Aqui tem um esquema dos elementos. E aí pede pra gente afirmar a que é a correta. Aristóteles não observou os fenômenos físicos para chegar nesta conclusão. Não, ele observou, ele usava observação. Ele observava assim. Então isso aqui está incorreto, não é isso não. Aristóteles baseava-se no conhecimento através da revelação divina. Também não. Isso aqui está errado. É essa aqui para marcar. Agora é para marcar que está errada, né? Tô ficando doido, gente. Calma aí. Não. Aqui é para marcar a correta. Aqui está errado. Ele baseava-se na observação, né? Na explicação. Não era na revelação divina, não. Quem pensava assim era Platão. Em certas medidas, Aristóteles introduziu a ideia dos elementos químicos. Aqui, essa está certa. É isso aqui. Aristóteles ele errou em falar que os elementos que compõem a matéria do universo são esses 4 aqui. Mas, em certa medida, ele acertou, porque hoje nós temos a tabela periódica, né? Que é essa ideia de elemento primário que compõe a matéria. Ele estava no caminho certo, ele só não acertou porque não tinha microscópio, não tinha as coisas para se observar de fato o que acontece. Mas ele, em certa medida, Aristóteles introduziu a ideia dos elementos químicos. Tá certo. Bom, então aqui era só 2 mesmo. Já são 10h13, estava pensando em até 10 horas. Eu tô satisfeito, né? Porque se ficar também falando muito aqui, se a gente for ver o terceiro questionário aqui, vai acabar fugindo um pouco do objetivo, né? Que não é sobrecarregar vocês, né, gente? Tudo bem? A gente pode terminar por aqui ou vocês querem continuar? Qual a opinião de vocês aí? Pode abrir o microfone. Bem, professor, estou satisfeito por hoje. Tá bom, né? Já deu pra... Também acho que já deu pra gente ter um contato, que o objetivo maior é ter um contato com vocês, era sair um pouco da impessoalidade, botar minha cara aqui para vocês que não me conhecem, passar a conhecer. Então a Rafaela aqui também está satisfeita. Então a gente fica combinado assim, na semana que vem eu vou colocar uma atividade da outra aula. Eu já vou terminar a apostila do 2º bimestre. Né? O princípio da inércia também é bastante assunto, né? Não é bom entrar nesse tema agora, não. Já falou bastante por hoje. Então é isso, estou me despedindo aí de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, aproveita que não encerrou ainda. Bom, então é isso, gente. Obrigado aí pela presença de vocês. Já pode desligar aí quem quiser, tá? Estou liberando vocês. Um abraço, até mais. Professor. Até mais. Até mais. Até mais.